Olá pessoal! Aqui no nosso canal a gente já tem alguns vídeos em que a gente fala sobre o contrato de experiência, mas nesse vídeo de hoje eu decidi compilar e trazer 4 informações bem importantes para aquelas pessoas que estão com um contrato de experiência em vigência. Vamos para o vídeo? Pessoal, às vezes por ser a nossa primeira vez com um contrato de experiência, ou então para aqueles que já são mais experientes com um contrato de experiência, né? Ou seja, já tiveram alguns antes, mas ainda assim tem dúvidas, esse vídeo é muito importante, porque eu vou trazer 4 informações que realmente são relevantes sobre o contrato de experiência, tentando sanar aí as dúvidas que vocês podem estar tendo com relação a isso. Então vamos para a primeira. A primeira informação que eu quero trazer aqui é quanto tempo dura o contrato de experiência e se ele pode ser prorrogado ou não. Vamos lá, essa é a pergunta mais tranquila, então começando pela mais tranquila para depois a gente guardar melhor para o final, né? Então, sobre essa pergunta, gente, de fato o contrato de experiência ele pode durar até 90 dias, esse é o prazo máximo dele. Se passar desses 90 dias, aí a pessoa já está num contrato de trabalho por prazo indeterminado, né? Ou seja, ela foi efetivada, digamos assim, na empresa e agora ela segue trabalhando. Então, o máximo são 90 dias, esse é o período do contrato de experiência. E sobre a prorrogação, ele pode sim ser prorrogado, mas dentro desses 90 dias, a gente nunca pode ultrapassar os 90. E lembrando que pode ser apenas uma única prorrogação. Então, eu posso sim prorrogar aquele período de experiência, né? Por exemplo, 30 dias de experiência eu posso prorrogá-lo. E aí que vem também o pulo do gato. Não necessariamente precisa ser pela mesma quantidade de dias. Então, se eu estou num contrato de experiência de 30 dias, necessariamente eu preciso prorrogar por mais 30? Não. Se eu quiser, eu posso prorrogar por mais 40, por mais 50, por mais quantos dias eu achar necessário, desde que não se passe desses 90 dias que eu já falei lá no comecinho, que é o prazo máximo do contrato de experiência. Então, 90 dias, prazo máximo, e apenas uma prorrogação, que pode ser por qualquer quantidade de dias, não necessariamente aquela mesma quantidade que foi o primeiro contrato. A segunda informação que eu quero trazer aqui no vídeo é, se alguma das partes ali daquele contrato estiver insatisfeita, pode encerrar? Em princípio, a gente vai responder que sim, né? Mas, na verdade, a pergunta e a resposta não são tão simples, justamente porque se às vezes o trabalhador ou a empresa não está contente com aquele contrato de experiência, em princípio poderia se encerrar, mas pode ser que o trabalhador ele adquira estabilidade durante esse período de experiência, então é necessário a gente fazer essa análise também antes de verificar a possibilidade de encerrar o contrato de experiência. Por quê? Porque se o trabalhador estiver com a estabilidade, ele pode sim adquirir a estabilidade durante o contrato de experiência. Se ele estiver com a estabilidade, ele não pode ser demitido. Alguns motivos, né, que dão causa ao trabalhador ter estabilidade é, por exemplo, a gestação, a gravidez, acidente de trabalho também gera direito à estabilidade e existem também outros motivos. Então, se o trabalhador estiver nesse período de estabilidade, ele não pode ser demitido. Claro que se ele quiser, ele pode abrir mão e aí então pedir a demissão para encerrar o contrato de experiência. A terceira informação importante é como deve ser feita essa anotação do período de experiência, né, do contrato de experiência na carteira de trabalho do funcionário. Primeiro que a pergunta, né, ela já nos dá uma dica muito importante, que é o contrato de experiência tem que sim ser anotado na carteira de trabalho. Às vezes a gente pode pensar, o contrato de experiência é um período ali para fazer um teste, não precisa de anotação. Nada disso, precisa sim. Desde o primeiro dia que o funcionário começa a trabalhar, seja num contrato normal, seja num contrato de experiência, a carteira tem que estar assinada. E aí, da mesma forma que qualquer outro contrato de trabalho, vai ter as anotações como a data de admissão, o cargo que a pessoa exerce, o salário que ela exerce, então todas aquelas informações básicas inerentes ao trabalho. E além disso, o contrato de experiência geralmente tem uma anotação que é feita lá na aba de anotações gerais, em que fala que é justamente contratado pelo período de experiência, né, de X dias, 60 dias, 30 dias. Só essa anotação
lá nas anotações gerais da carteira de trabalho, mas em geral é muito parecida com um contrato de trabalho normal. A quarta e última informação importante, e fiquem atentos a ela, porque eu falei que eu ia deixar melhor para o final, é justamente quais os direitos que o trabalhador tem no contrato de experiência. Todos, gente, todos os direitos que um trabalhador normal tem, tá? Não é porque é um contrato de experiência que existe um conjunto de regras diferentes para ele. Nada disso. O trabalhador ele tem direito a todos os direitos trabalhistas que são previstos na lei, na convenção coletiva. Então, tem direito de receber, por exemplo, um adicional de insalubridade ou periculosidade, dependendo da atividade que ele faça, de receber o salário em dia, de ter o seu FGTS depositado, de se fazer horas extras, receber por essas horas extraordinárias, receber adicional noturno. Todos esses direitos, né, eu falei alguns exemplos aqui, mas todos esses direitos de trabalhador, o trabalhador no contrato de experiência também tem direito. Além disso, também tem direitos que a convenção coletiva da categoria ela pode prever e também se aplica para esse trabalhador que está no período de experiência. Então, muitas vezes a convenção coletiva ela prevê o fornecimento de lanches, de uniformes, às vezes alguns acréscimos salariais. Então, isso também se aplica para o trabalhador que está no período de experiência. Portanto, então fiquem bem tranquilos que justamente se você está num período de experiência, você tem muitos e muitos direitos para receber, assim como os outros trabalhadores, tá? Não precisa se preocupar com relação a isso. Isso é uma ótima notícia, né? E aí, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam dessas 4 informações que eu trouxe? Realmente ajudou vocês a esclarecer um pouquinho mais como funciona o contrato de experiência? Eu espero que sim. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês, o curtir, comentem também, se inscrevam aqui no canal e não deixem de encaminhar para os seus colegas. Até o próximo vídeo!